Shalom, shalom, bom dia. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos com o tema da orfandade à filiação, um caminho de cura e restauração em Cristo. E hoje a gente vai falar de como a orfandade afeta a vida espiritual. E o primeiro versículo que eu quero iniciar com vocês está lá em Romanos 8,15, nos fala que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas que nós recebemos um espírito de adoção, que nos fazem clamar Abba, Pai. E hoje a gente vai ver a forma como a orfandade afeta a nossa vida espiritual e a nossa intimidade com Deus. Porque muitas pessoas elas oram, jejuam, leem a Bíblia e até mesmo servem na igreja, mas ainda não se relacionaram com Deus como filho, mas como órfão. Às vezes a pessoa ela lê, ora, jejua, vai à igreja, mas ainda se relaciona com Deus como um órfão. E a gente tem entendido que Deus ele nos constituiu como filho, assim como foi falado ali em Romanos 8,15, que Deus não nos deu um espírito de medo. A gente não vai orar, jejuar e a igreja por medo, por medo de que algum mal venha pra gente, mas a gente vai orar, ler a Bíblia e jejuar porque nós queremos mais aproximação com Deus, mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus. E isso desfaz toda esta orfandade, porque a orfandade ela faz isso, faz a pessoa andar com medo, andar a todo momento que tem que fazer para ser reconhecido, tem que ser desse jeito para ser aceito. Mas quando a gente entende a filiação de Deus, a gente vê que Deus ele nos ama, ele nos escolheu e ele nos chamou para estar aqui neste mundo com um chamado e com uma missão e um propósito grandioso. E lá em Hebreus 4,16 nos diz assim: cheguemos-nos, portanto, com confiança no trono da graça. Então fala que é para nós chegarmos com confiança, porque o Pai ele já liberou acesso. Jesus ele já liberou esse acesso para nós chegarmos ao trono com confiança. Então não precisamos chegar com medo, com restrição de tipo, ai, eu sou injusta, eu sou impura, eu sou. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Porque a orfandade ela distorce essa forma de como vemos a Deus. Quando a orfandade ela está ativa na vida da pessoa, ela deixa Deus deixa de ser pai e passa a ser visto como um chefe difícil de agradar, um juiz severo, alguém distante, alguém que ama só quando acertamos. Então você vê que como a orfandade ela distorce de como nós vemos a Deus, e isso é um espírito de escravidão, isso é um espírito de orfandade que atua, que ele nos faz distorcer a nossa visão de ver a Deus como pai. Então quando a orfandade ela está ativa na vida da pessoa, ela faz a pessoa ver Deus como um chefe difícil de agradar, de que ela tem que andar 100% certo, ter 100% ali naquele padrão. Aí se eu não usar minha saia longa lá no joelho, Deus ele não me ama. Se eu cortar meu cabelo, Deus ele não me ama. Ah, eu tenho que cumprir as obrigações de segunda a sexta na igreja, porque senão Deus não vai me amar. Então a orfandade ela começa a distorcer a visão de quem Deus é, a paternidade de Deus. E aí a pessoa acha que Deus é um juiz severo, alguém distante, que ela não consegue se relacionar, um Deus distante que a pessoa não consegue se relacionar. Isso tudo aí é a orfandade, que ela distorce a forma de como vemos a Deus. A pessoa, ela ora com medo, ela serve por uma obrigação, ela busca a aprovação a todo momento, não intimidade com Deus. Você vê como que isso distorce? Que aí a pessoa ela vai estar orando ali com medo de não ser aceita, de achar que Deus não está se agradando dela. Ela vai orar ali com medo de não estar agradando a Deus e acaba não tendo aquele relacionamento de intimidade, de pai com filho. Às vezes você já reparou, a pessoa ela vai para o momento dela de oração e ali ela fala, ora, Deus faz isso, Deus faz aquilo, segue o ritual dela de oração certinho ali e vai falando e vai orando e vai intercedendo e vai fazendo, mas não para um minuto em silêncio para ouvir a voz do Pai, de sentir a presença do Pai, de se conectar à mente de quem ela é em Deus, de quem Deus é para ela, de se conectar no domínio, na autoridade que Deus deu para ela, nas revelações da palavra. E isso é uma oração com medo, quando a pessoa ela vai ali só para orar, para fazer o ritual de oração, e não realmente de sentir a presença do Pai, de realmente entronizar a palavra. Porque eu tenho aprendido que às vezes no silêncio, uma oração em silêncio, você consegue absorver muito mais do que às vezes do que você está ali falando, e não consegue absorver as revelações dos passos que você tem que seguir. Porque a oração não é só ficar, Deus me dá força, Deus me cuida da minha família, Deus cuida dos meus filhos, Deus abençoa meu dia. Isso aí é uma oração muito vaga. Agora, quando você começa a entronizar, eu sou filha de Deus, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou um agente de transformação aqui nessa terra.
Deus deu ordem aos anjos dele para estar ao meu redor, então eu sou forte no Senhor, eu tenho a armadura de Deus. Quando você começa a fazer uma oração, entronizando este reino, entronizando as verdades de Cristo para dentro de você, isso é a filiação, isso é você estar numa intimidade com o Pai, reconhecendo de quem Ele é e de quem você é nele. E aí você não serve por obrigação, você não fica fazendo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque Deus ele vai ver o que eu estou fazendo e vai me abençoar. Não, você serve porque você ama, porque você sabe quem você é nele, você sabe quem Deus é para você e você faz por amor. E aí você não fica buscando aprovação, fazendo por busca de aprovação, você faz porque você sabe que você é um agente de transformação aqui nessa terra. Então a palavra fala que cheguemos com confiança ao Senhor, cheguemos com confiança ao Pai. E confiança ela é uma linguagem de filho, não de órfão. Um filho que ele confia no pai, ele vai chegar com liberdade. Agora, a pessoa que não confia, ela sempre vai chegar com uma restrição. E Deus, ele não quer isso, ele quer que a gente achegue com ele com coração puro, com a mente limpa, para a gente receber, para nós recebermos tudo aquilo que está na palavra dele, que ele já nos deu, do governo, da autoridade, do domínio. E a gente só consegue extrair esta palavra quando a gente está com esse coração aberto para esta revelação, porque Jesus fala que o reino chegou e o reino está entre vós. A palavra de Deus não é uma condenação, mas sim é nos fazer enxergar quem nós somos nele, quem nós somos nele. E a orfandade transforma a espiritualidade em desempenho. A orfandade, ela transforma a espiritualidade em desempenho. Porque o órfão espiritual vive assim: preciso orar mais para Deus me amar. É aquele negócio, eu fico 3 horas orando. Mas essas 3 horas você sentiu a presença, você recebeu as revelações do Pai, você conseguiu entronizar esse domínio, esse governo, essa autoridade que você tem aqui como filho, você conseguiu entender a revelação do que Deus quer que você faça aqui nessa terra. Porque não é o quanto de oração que está fazendo, mas sim o quanto de revelação que está sendo entronizada ali naquele momento, o quanto de intimidade que está sendo gerado ali com o Pai, quanto da imagem e semelhança de Deus está sendo entronizado dentro de nós. Mas a orfandade espiritual, ela faz a pessoa viver assim: eu preciso orar mais para Deus me amar. E ali fica horas e horas e horas e horas e horas e não recebe realmente a revelação do reino. Muitas das vezes a pessoa fala: eu preciso acertar para Deus se agradar de mim. Eu preciso acertar nisso, eu preciso falar assim bonitinho, eu preciso ser assim certinha, eu preciso andar com esse tipo de roupa, eu preciso ter esse comportamento, eu preciso ter essa fala para Deus se agradar de mim. Se eu não for assim, Deus ele não me ama. Isso é orfandade, querido. Isso é um órfão espiritual. Porque a orfandade, ela transforma espiritualidade em desempenho. E a outra coisa que a pessoa vive é: se eu errar, Deus vai se afastar de mim. Aí se ela faz algo errado, ela vê como Deus distante dela, como se Deus não estivesse ouvindo ela. Isso tudo são coisas que são mentiras. Porque nós somos filhos. Deus ele nos chamou para estar perto dele. Para estar perto dele. Tem até um versículo que fala que ele veio para os doentes, ele não veio para os bons. Se você precisa acertar em algo, se você não se sente bem com algo, se você se sente que precisa melhorar mais, aí que tem que estar conectado com o Pai, tem que estar com intimidade com o Pai, porque ele vai ensinando passo a passo. Porque é um doente que precisa do remédio, é o doente que precisa da cura. Aí agora essa pessoa se acha indigna, se acha que eu não estou fazendo certo, eu não sei falar certo, eu não sei me comportar certo, eu não uso roupa adequada, eu não estou orando da forma que tem que orar. E ir se afastando, isso daí é um campo de Satanás. Que quanto mais você se afasta da intimidade do Pai, mais domínio Satanás tem para trazer as mentiras e ilusões dele. E quanto mais a pessoa ela vai se colocando, né, nessa posição de órfão espiritual, de que eu preciso orar mais para Deus me amar, eu preciso acertar para Deus se agradar de mim, se eu errar, Deus vai se afastar, isso só vai gerando culpas constantes. Isso só vai gerando medos de errar. Isso só vai gerando comparações espirituais. Isso só vai gerando cansaço espiritual, falta de descanso em Deus. Mas o filho, ele serve a partir do amor. Eu sirvo, eu oro, eu faço, eu procuro acertar porque eu amo a Deus. Eu não faço para ele me amar, mas eu faço porque eu o amo. Olha que diferença isso, querido. Isso tem que mudar a nossa mentalidade, porque essa é a mentalidade do reino. Eu faço as coisas para Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu procuro andar certa, justa, eu procuro não errar, não para Deus me amar, mas eu faço, porque Ele me ama.
Eu faço por amor a Ele, porque Ele já me ama, então eu faço por amor, porque Ele já me curou, já me libertou, Ele já pagou um alto preço na cruz para me curar e para me libertar, então eu faço todas essas coisas porque eu o amo, não para tentar ser aceito e amado por Ele. E isso faz uma diferença enorme no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. E uma das estratégias de Satanás foi essa, colocar que a pessoa, ela tem que servir, ela tem que fazer, ela tem que ser para ser amado. Ela tem que andar certinha para ser amado. Elas têm que estar ali para ser aceita, porque senão Deus vai estar distante dela. Isso é uma mentira que foi implantada. Porque nós fazemos porque amamos a Deus. Nós não fazemos para ser amado. Porque Ele já nos amou antes mesmo da criação do mundo. Ele nos amou e Ele nos escolheu para ser amado nele. E Ele já não nos deu um espírito de escravidão e de medo, mas um espírito de adoção que nos faz clamar Abba, Pai. E Ele fala para nós nos achegarmos a Ele, achegarmos com confiança ao trono, não com esse sentimento de culpa, de ai, eu tô fazendo errado, então Deus não me ama. Ai, fulano é melhor do que eu. Ai, eu tô com medo de fazer isso aqui, eu tenho medo de errar, porque senão Deus não vai se agradar. Não, querido, você faz tudo que você faz por amor a Ele. Você faz por amor. E o filho serve a partir do amor, e o órfão serve para tentar ser amado. Isso é muito forte. O filho serve por amor. O órfão serve para tentar ser amado. E isso remete na nossa identidade, porque quando a gente não conhece quando nós não conhecemos quem nós somos em Cristo, a gente fica tentando fazer para ser aceito e amado ao Pai e às pessoas. Mas agora, quando a gente entende quem nós somos, a nossa identidade, os nossos dons, os nossos talentos, o chamado e o propósito, eu vou fazer porque eu amo a Deus e Ele me confiou a uma missão e eu preciso a cada dia ter intimidade e relacionamento com esse Deus lindo, maravilhoso, amoroso, porque é isso que é a essência da vida. Isso que é a essência da vida. Quando eu me relaciono com esse Deus, quando eu relaciono com Deus, coisas vazios são preenchidos. Quando eu me relaciono com Deus, eu me completo. Quando eu me relaciono com Deus, eu sou feliz, eu tenho paz. Então é isso que traz prazer na vida. E a filiação, ela restaura a intimidade com Deus. Quando a identidade de filho é curada, a oração vira conversa. Olha que diferença. Eu não preciso ficar ali horas e horas orando pelo ritual. Mas quando a identidade de filho ela é curada, quando a filiação ela é restaurada, a intimidade com Deus ela surge. Porque a minha oração com Ele se torna uma conversa de pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Revela os seus dons, os talentos, revela os dons, revela, Pai, a missão, revela. Você vai conversando ali com uma conversa de intimidade. Pai, derrama o seu amor, cura-me, liberta-me, me dê um coração puro, uma mente limpa. Você vai orando, se relacionando a Deus como um pai, não por uma obrigação, para cumprir um ritual. A leitura da palavra, ela vira um encontro com Deus. Olha que lindo. O momento da leitura da palavra não é apenas um cumprimento de tipo, eu tenho que ler a Bíblia esse ano, agora eu vou ler meu capítulo. Não, acaba não sendo isso mais. A leitura da palavra, ela vira um encontro com Deus. Que você vai vendo realmente quem você é em Deus. Você vai conhecendo o amor dele. Você vai conhecendo o quão grande é o amor do Pai. E aí o serviço, ele vira prazer. Aquilo que você vai fazer, você não vai fazer por uma obrigação. Para ser aceito ou amado, você vai fazer porque virou prazer na sua vida. Você começa a entender o plano de Deus e você começa a fazer por amor a Ele. E aí a presença vira descanso. A presença dele vira um descanso para sua alma, que você vai vendo que você vai sendo completo, você vai sendo fortalecido, você vai entronizando as raízes naquilo que Deus te chamou, na sua identidade, não no seu passado, nos traumas, naquilo que você sofreu, mas sim na identidade, no valor que você tem, no chamado e no propósito que Deus tem para você. Então desperte, desperte, tire o medo, porque neste momento, quando a filiação ela é restaurada, o medo dá lugar à confiança. Você já não chega mais ao Pai com aquele medo de não ser aceito, de não ser amado, mas você chega a Ele com confiança. E o Espírito Santo, ele vai testificar o teu coração. Abba, Pai. Não com um grito de medo, mas um clamor de intimidade. Mas um clamor de intimidade de Abba, Pai, Paizinho, eu te amo. O Senhor me completa, eu estou aqui porque o Senhor me escolheu, eu estou aqui porque o Senhor colocou valores, o Senhor colocou propósito, o Senhor colocou missão em minha vida. Então você vê que não é um grito de medo, é um grito de intimidade, é um clamor de intimidade. Abba, Pai. O Espírito Santo em nós, ele clama, Abba, Pai. É um clamor de intimidade com Deus. É um clamor de intimidade com Deus. E aí a gente vê exemplos
práticos na Bíblia que nos dá clareza e aplicações diretas de como a orfandade afeta a vida espiritual. Um exemplo disso, nós temos o filho mais velho, que está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 25 ao 32. Que nos diz assim, 25 ao 32. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que está acontecendo. Esse informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um servo para ti e nunca te desobedeci a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostituta, tu ordenaste a matar um novilho gordo para ele. Então lhe rogou o pai: filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos de celebrar muito a volta do teu irmão. Regozijamos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Então aqui a gente vê que este filho mais velho, ele tinha uma orfandade dentro de casa. Ele nunca saiu da casa do pai, mas nunca se sentiu filho. A gente vê aqui que ele nunca saiu de perto do pai, mas ele nunca se sentiu como filho, para extrair todas as bênçãos do pai, para ter intimidade com o pai, ou até mesmo de ter pedido ao pai: pai, me dá um novilho para eu festejar com meus amigos. Não, ele só servia ao pai. Ele só servia por obrigação. Ele ia para o campo todo dia por obrigação, não por amor ao pai. Ele não desfrutava da presença do pai. Ele vivia se comparando com o irmão dele. Ele se sentia injustiçado. Ele não conhecia o coração do pai, ele não conhecia esse coração bondoso e amoroso do pai que poderia dar sim a ele um novilho para ele festejar com os amigos. Ele estava ali apenas cumprindo a obrigação dele. Então você vê que é possível estar na igreja, servindo fielmente e ainda viver como órfão espiritual. E o que isso quer dizer? Você pode estar ali na igreja de segunda a sexta, fazendo e cumprindo todas as obrigações, mas ainda assim viver como órfão, não acessar aquilo que o pai tem para você, não acessar as bênçãos que o pai tem para você, não acessar o domínio, a autoridade, o governo que o pai tem para você. Porque você só chega ao pai com uma obrigação. Eu tenho que ir lá na igreja para limpar a igreja, para fazer isso, eu tenho que ir lá na igreja cuidar das crianças, eu tenho que ir na igreja cantar meu louvor. E somente você serve por uma obrigação, não por amor. E isso é perigoso, porque isso não revela a filiação, as bênçãos, a abundância que o pai tem, que Jesus Cristo já conquistou para você. Outro segundo exemplo que nós temos é de Jó. Outro exemplo que nós temos é de Jó. Olha, meu amor. A minha peixiocha. Mamãe tá fazendo aqui a live. Vai. Outro exemplo que nós temos é em Jó, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava ao romper da aurora e oferecia holocausto, isso é, sacrifício completamente queimados, em nome de cada um dos filhos. Pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Então a gente vê aqui que Jó, o que eu temia sobreveio. Ele fala lá em capítulo Jó 3, 25. Exatamente aquilo que eu temia desabou sobre minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Então, a gente vê aqui que Jó falou que o que mais ele temia sobreveio sobre ele. Então, Jó conhecia Deus, mas se relacionava com ele através do medo, não da confiança. Você vê que Jó, ele ia, sacrificava, fazia sacrifícios para os filhos dele com medo dos filhos dele acontecerem alguma coisa com os filhos dele. Então, a gente vê que servir a Deus com medo, isso é um sintoma de orfandade, de servir a Deus com medo, igual Jó, que ele falou que o que ele temia sobreveio sobre ele. Sobreveio a ele. Jó conhecia Deus, mas se relacionava com ele através do medo, não da confiança. E com isso tinha falta de descanso, porque ele fala aqui que ele fazia isso, ó. E era assim que Jó vivia e procedia. Então era uma coisa constante, que ele ficava oferecendo sacrifício pelo motivo do medo que acontecesse alguma coisa com os filhos dele. E realmente aconteceu. E aí ele teve uma visão distorcida do caráter de Deus.
Mas Deus permitiu que tudo isso acontecia para no final ele realmente declarar que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, que está lá em Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele passou do medo à intimidade, que antes ele só ouvia falar, mas agora ele conheceu o amor do Pai. Ele conheceu o amor do Pai. Então a gente vê que não é pelo nosso desempenho, não é por medo, não é por fazer por obrigação que o Pai nos ama, porque isso é um sintomas e espírito da orfandade que atua, mas a gente fazer por amor, a gente fazer porque a gente ama Ele, nós restaurarmos a nossa identidade, porque isso traz realmente a filiação. A filiação, ela nos coloca numa posição de fazer por amor, não por obrigação, de fazer por amor. Eu faço porque eu amo a Deus, eu faço porque eu amo a Deus, eu não faço por obrigação, para ser vista, para ser aceito, mas eu faço porque eu amo a Deus. Amém, queridos? Que fique essa reflexão na sua mente. E coloque isso na sua mente, que você... E declare que eu não me aproximo mais de Deus como órfão, mas me aproximo de Deus como filho amado. Você se aproxima de Deus como filho amado, porque você é amado e aceito por Ele. Nada, nada, nada pode separar isso. Então, peça a Deus que Ele venha arrancar toda essa orfandade e fazer o seu coração se aproximar dele como um filho que ama a presença dele. Amém? Fiquem na paz, ótimo dia. E que vamos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua paternidade, te agradecemos porque tu és um Pai e um Deus bom, ó Deus. Nós chamamos, ó Pai, não pelo que o Senhor faz por nós, mas nós chamamos pelo que tu és, ó Deus, porque tu és um Deus amoroso, que antes mesmo deste mundo ser formado, o Senhor nos amou e nos predestinou no Senhor, porque antes nós estávamos presos, ó Pai, na orfandade, presos, ó Deus, no abandono, na rejeição, longe do Senhor, longe dos teus caminhos, mas o teu amor nos alcançou e nos fez. E o Senhor está de braços abertos, esteve de braços abertos para nos aceitar novamente, lavar as nossas vestes, lavar a nossa mente de todas as impurezas, de todo o pecado, de toda imundícia que Satanás tentou colocar em nossas vidas e nos coloca, ó Pai, numa posição de honra, de autoridade, de governo. Obrigada, Pai, pelo teu amor, porque a cada dia o Senhor tem nos revelado, ó Deus, de quem nós somos, restaurado, ó Deus, a nossa identidade, e eu recebo, ó Deus, esse espírito de adoção, recebo, ó Deus, recebo, Senhor Jesus, e que todas as vezes, ó Pai, eu lhe peço perdão que por todas as vezes que tentei fazer as coisas, ó Deus, por uma espiritualidade de medo, de culpa, de cobrança, com medo, ó Deus, achando algo que não era, por culpa, Senhor Jesus, ou até mesmo por cobranças excessivas das pessoas, até mesmo de mim mesma, que me fez relacionar contigo como escravo, como servo, mas hoje, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, nós recebemos, que cada um que estiver ouvindo, ó Deus, receba esse espírito de adoção, ó Deus, que nos faz entronizar no teu reino, que cura a forma de nós vermos, ó Pai, de vermos o Senhor como Deus, como Pai, que precisamos se relacionar e ter intimidade diária, ó Deus, que a tua presença vale mais do que tudo nesta vida. Restaura, Senhor Jesus, a intimidade daquele que está ouvindo nesta manhã, ó Deus. Restaura a intimidade, ó Deus. Restaura a intimidade contigo, Pai. E que a vida espiritual dele flua no amor, ó Pai, não na obrigação. Porque nós fazemos tudo por amor. A minha família faz por amor, eu faço por amor, o Ministério de Avivamento Rema faz por amor. Nós fazemos por amor, ó Pai, a Ti, Deus. Não por obrigação, não por ser aceito e ser amado, mas nós fazemos por amor a Ti, Pai. Por amor a Ti. E descansamos no Teu amor, porque o Senhor é bom e misericordioso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Obrigada, Pai.